Boa noite a todos, graça e paz. Louvor maravilhoso como Senhor. Pode sentir a presença de Deus. E cada vez mais nós sentimos a presença de Deus dentro e lá fora. Uma coisa que tem que crescer em nós. Deus tem que aflorar de dentro de nós, de dentro para fora. Hoje nós vamos falar sobre as faculdades do Espírito. Hoje nós vamos comer uma feijoada. O apóstolo Pedro fala assim: considerai o leite racional para que o poder vá crescendo. Nós temos que ir crescendo por medidas, mas que depende de nós pudermos e quisermos. O Espírito de Deus vai entrando no crescimento, vai edificando o nosso espírito sobre a nossa terra santíssima. Cada vez mais nós vamos crescendo. E de vez em quando ele vem e nos dá uma feijoada na comida. Se eu conseguir passar hoje aqui como coelho, é isso que vai acontecer. Primeiramente, eu quero ler um texto base aqui. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 16. Para a gente passar aquilo que nós vamos falar. 2 Coríntios 6, 16. Diz assim: e que consenso em um lugar santo, o templo de Deus, como os ídolos, porque vós sois o lugar santo do templo de Deus. E Deus dizendo, como disse Deus: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós vamos falar hoje sobre as faculdades do Espírito. E essas faculdades do Espírito, elas estão embasadas no templo de Deus. Eu queria pedir para você, agora, fechar os seus olhos e fazer dentro de você uma imagem do que Deus disse aqui que nós acabamos de ler. Você é o templo de Deus. Deus mora dentro de você. Aí dentro de você está toda a solução que você precisa para qualquer coisa. Aí dentro de você está a provisão para o crescimento espiritual e qualquer outro tipo de crescimento que você necessitar. Dentro de você está o poder. Dentro de você está a glória.
Dentro de você está aquele que disse a Deus. Pois bem, pode abrir os olhos. Se formou ali uma imagem de você. No final, aqui, se não chegar até lá, hoje, você vai entender isso melhor. Faculdade do Espírito significa capacidade, habilidade, poder, faculdades do nosso espírito recriado. Quando Deus veio, mostrou Jesus para você, e você o aceitou, a vida que Deus criou dentro, seu espírito foi recriado. E nele se encontram essas habilidades, esses poderes, já está tudo aí em você. Aqui hoje nós estamos pregando para pessoas que moram em ruínas, para pessoas que estão dedicando o tempo na oração em ruínas. Essas pessoas, elas vão ter cada vez mais o seu espírito identificado, essas faculdades, essas habilidades, esses poderes, eles vão cada vez mais operar na sua vida. Cada vez mais. Mas é necessário orar em línguas, senão você não vai ter a condição de desenvolver essas habilidades e essas capacidades. São três. A primeira delas é intuição. Intuição não é como a intuição carnal. Eu diria assim, quando eu estou com um pré-sentimento de que eu não devo ir em tal lugar, eu costumo ir. Não é essa a intuição. Tá? Intuição do Espírito quer dizer Deus dentro. Deus dentro de você. É você ter a capacidade de ouvir e entender que é Ele. Abra a Bíblia lá nos Apóstolos, vamos embasar, cada pouquinho nós vamos embasar na Bíblia para os irmãos entendendo. Capítulo 9, capítulo 9, versículo 4, em diante. Nesse tempo, antes de eu ler aqui a Bíblia, nesse tempo que você fez uma imagem dentro de você, há três lugares dentro. Ao átrio. Átrio era o lugar onde as pessoas levavam a oferta para a expiação dos pecados dela. Entregavam ao sacerdote. O sacerdote sacrificava o animal, e punha as mãos e transferia os pecados daquelas pessoas para o animal.
Então, era uma forma de cobrir os pecados. Depois tinha o Santo dos Santos, que era onde só os sacerdotes serviam o templo de acesso. E depois ainda tinha o Santíssimo Lugar. Só uma vez, o sumo sacerdote entrava lá, era a presença de Deus, propriamente dita, literalmente. Naquele lugar, amarrava uma corda da pessoa, porque se a pessoa não estivesse em dia, era horrível. Ninguém podia lá tirar, estava puxado para fora. Então aqui, nós vamos começar a ler a respeito da primeira faculdade do Espírito, a intuição. A intuição representa o hábito. Dentro que você formou, dentro de você, tem o hábito. Versículo 4 de Atos 9. E havendo caído sobre a terra, ele ouviu, entendendo, uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse ele, porém: Quem és tu, ó Senhor? O Senhor Jesus disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa para ti despedir coisas com o calcanhar contra os aguilhões. Pois bem, quando Paulo estava indo para prender, mandar prender cristãos, Jesus apareceu para ele. E ali naquele momento Paulo foi transformado. A melhor palavra de Jesus, Paulo foi transformado instantaneamente. E ainda fez uso dessa faculdade do Espírito, de intuição. Ele ouviu Deus, entendendo que era Deus. Jesus chegou aqui já quebrando tudo por ele. Jesus não chegou a Paulo. Por quê? Paulo, ou Saulo, tinha certeza absoluta, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele mesmo disse, uma das cartas dele, segundo a lei, ele era irrepreensível. Ele tinha certeza absoluta que o que ele estava fazendo era correto. Não passava a menor dúvida na cabeça dele do que o que ele estava fazendo era para Deus. Segundo a lei de Deus, o próprio Deus tinha dado a lei. E Jesus não está falando para ele: por que me persegues? E aquele encontro foi tão profundo, e ouvir a voz de Deus, entendendo já com essa faculdade do Espírito,
exemplo, as pessoas que estavam com ele, junto dele, naquele momento, diz a palavra de Deus, elas ouviram como que um barulho, mas elas não entenderam a voz. Por essa já é a primeira faculdade do Espírito, a habilidade de você ouvir e entender. Foi tão forte que ele, na hora se levantou, ele abriu os olhos, mas não enxergava nada. Então, ele foi instruído por Deus para procurar uma pessoa que não é Ananias, para você que às vezes você acha que não é uma dor, eu sou eu, mesmo quando a pessoa se pega uma certa crise. Ananias só fez isso na Bíblia, pelo menos, registrado. Não aparece em algum lugar. Ele chegou para ele, olha, havia uma pessoa aí, você vai ter Jesus disse para ele. Ananias, quando ele disse, calma, você não sabe quem é? Bem, Senhor, esse homem está ali por todos os lados, ali, com a organização do sacerdote, mandar para ele as pessoas que falam no meu nome. O Senhor, então, chegou o coração dele e disse: ele para mim não faz isso comigo. Você sabe quem era o nome dele, às vezes. E aí, Ananias orou. E exatamente, escreve de nova forma para mim, vou enxergar. E estou aí batido no Espírito Santo, tirando as águas, ao começo do seu ministério. Mas é de sua importância nós entendemos que o nosso espírito tem essa habilidade de ouvir Deus e entender que é Ele. Necessariamente desenvolver isso. Só pela oração em línguas você vai ficar com essa frequência mais limpa. Vai ficar mais fácil de você entender que é Deus falando com você. Mas há necessidade de orar em línguas. A segunda faculdade do Espírito é a comunhão. Comunhão para nós representa o Santo dos Santos. Ali nós já estamos em um estágio um pouco mais profundo com Deus. Quando nós fechamos os olhos, nos imaginamos dentro de Deus, e Deus habitando em nós, em Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, diz assim: vós já chegastes a Nova Jerusalém. Daqui nós iremos chegar quando Jesus voltar, e a Nova Jerusalém está criada, a terceira do céu. Está escrito que vós já chegastes a Nova Jerusalém, cidade de Deus vivente. O interessante é que a palavra de Deus diz que na cidade de Deus não tem templo.
após o seu tempo. É por isso que o apóstolo São Paulo falou que nós chegamos ao momento de condicionamento. Porque Deus, dentro de nós, Ele é o templo. E nós somos o templo de Deus. Dentro desse templo, há todas essas etapas no Espírito. O Santo dos Santos, que é a segunda faculdade do Espírito, que é a comunhão. Aqui você também o entendimento mais natural de Deus. Na cristão, você ouve entendimento. Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Porém, no Santo dos Santos, na comunhão, não um pouco mais diferente, um pouco mais profundo. Vai lá para os apóstolos, um pouquinho para frente, capítulo 10. Podemos ler o 10 a partir do 10. Voltando a falar, nós estamos ministrando hoje com o grupo de pessoas que oram no Espírito, oram em línguas, dedicam tempo a sós com Deus para curar em línguas. Sempre nós estamos falando das práticas espirituais aqui. Se você entende que você é o templo de Deus, dentro desse templo há meditação, dentro desse templo há oração, dentro desse templo há louvor, dentro desse templo há jejum, dentro desse templo há declaração da palavra de Deus. Tudo no Espírito. E a oração sobrenatural, o Espírito Santo nos conduzindo nos guiando. Atos 10, 10. E tornou-se muito família. Pedro, está falando do apóstolo Pedro, e desejava comer. E enquanto eles estavam preparando a comida, caiu sobre ele um arrebatamento de sentidos. E viu o céu tendo sido aberto, descendo sobre si, um certo vaso, como se fosse um grande lençol de linho, pelas quatro pontas tendo sido atado, e estamos sendo baixados sobre a terra, dentro do qual havia de todos os tipos de animais quadrúpedes, das feras selvagens, e dos répteis da terra e aves do ar. E veio uma voz até ele. Olha a voz do homem. Havendo te levantado, ó Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum você, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou não purificada. Veja, aqui Pedro já não pergunta como Paulo perguntou. E olha que o que veio aqui para Pedro foi uma coisa que a gente pode não ter muita noção do que é. Mas Pedro era segundo as leis de Deus, esses animais que desceram nessa visão que ele teve eram animais considerados impuros para comer, as pessoas comerem. Então jamais as pessoas comiam esses animais. Então chegou a ele essa visão e Deus falando com ele: Pedro, mata e come. E ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma que é comum ou não purificada. Deus disse então para ele:
não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Deus deu essa visão a ele para que ele fosse adiante no propósito do Senhor. Mas o interessante que a gente notar aqui é que Pedro já estava tão amalgamado com Deus, tão entrelaçado com Deus, que mesmo com uma visão dessas, ele podia muito bem falar: para onde tu ir com isso, Satanás? Porque ali na mente deles, não poderia permitir isso. Mas a familiaridade com a voz fez com que ele falasse com o Senhor, sabendo que era o Senhor. E por que Deus fez isso? Deus ouviu a oração de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião, ele era um romano. E a Bíblia diz que as orações do Cornélio e as esmolas do Cornélio chegaram para a memória de Deus. Nosso Pai, Ele ouve qualquer pessoa e com um coração sincero buscar. Qualquer pessoa, seja onde quer estiver, você está nos assistindo, agora nesse tempo, seja quem você for, esteja onde você estiver, Deus é ouve. Também, Deus não podia agir da vida do Cornélio, trazendo da casa, sem que ele passasse pela cruz, sem que ele passasse por Jesus. Então Deus mandou o anjo falar com ele: pega criar os seus, manda buscar Simão, Pedro. Ele mandou servos dele lá, no lugar determinado, e lá, quando chegaram, e buscaram por Pedro. E Pedro estava orando, quando veio essa atenção para ele. E Deus aqui, se você depois ler o texto, Deus fala a Pedro: olha, está chegando aí os moços, você vai com eles. Então veja aonde nós já estamos nessa habilidade, nessa capacidade, nesse poder do nosso espírito, já na comunhão. Um passo um pouco mais profundo. Quando os moços chegaram na porta, eles saíram e falaram assim: vocês estão me procurando? Por que vocês estão vindo? Ele já sabia que os moços iam bater atrás dele. Deus faz isso comigo e faz isso com vocês. Comigo que daria uma pressão algumas vezes. Deus falou comigo, depois aquilo que Deus falou lá, volta na frente, já estava acontecendo. Eu já estava sabendo. São habilidades que você desenvolve, qualquer um, não se subestime. A gente já falou várias vezes aqui, Deus trabalha do menor até o maior. Você se acha menor, você vai ser maior depois, porque quando Deus chegar no maior, você vai estar com ele há muito tempo. Então a habilidade que Deus dá nesse desenvolvimento do Espírito, se você não parar de orar em línguas, de orar em línguas, se você receber o Espírito Santo naqueles tempos, eu orava muito em línguas, não sou livre, o melhor sério, aquilo que nós estamos vendo,
baseando na Bíblia, a palavra de Deus, eles não tinham isso aqui. O que eles tinham, então? Sacudir o mundo. Eles tinham o Espírito Santo e a linguagem sobrenatural. O Espírito Santo trouxe sobre eles. E Jesus já tinha invertido eles. Eles falavam em nome de línguas, eles expulsariam demônios, oriam as mãos dos enfermos, e os enfermos ficariam curados. Agora, olha que coisa. Eles chegaram e disseram para Pedro: olha, meu patrão, né? Como certo, o centurião Cornélio. E agora, a segunda coisa, Pedro agora tinha que ir na casa de uma pessoa de outra nação. E daí outra coisa que os judeus não faziam de jeito nenhum. Eles não entravam, nem conversavam no primeiro domingo. Com pessoas de outro mundo. Nós temos que usar a linguagem, porque às vezes o Senhor nos pedirá coisas e nos soará estranha ao nosso entendimento. Estranho. Porém, desenvolvendo essas habilidades do Espírito, o que vai guiar você, o que vai guiar a nós. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós estamos frios. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós estamos com os dois pés na religião. Mesmo estando aqui, nesse lugar, nós falamos tanto aqui pelo Espírito. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não temos norte. É Ele que nos guia. E pode ter certeza, todos os dias Ele quer falar com você. Mas nós buscamos aquilo dele. É realmente ouvir a voz de Deus. Não uma fantasia. Ah, Deus falou comigo, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro. Não. Precisamos realmente ouvir a voz dele. Ouvir o Evangelho, pôr em prática o que ele fala, e nós vamos ver o resultado. Ele foi com eles. Chegando lá na casa de Cornélio, ele disse para Cornélio: mas por que você me chamou aqui? E veja, ele já não teve um embate grande dentro dele para entrar na casa dele. Obedeceu a voz de Deus, porém, mesmo contrariado. Chegando lá, Cornélio disse a ele: olha, não, Deus veio falar comigo, mandou te buscar. Cornélio estava ajoelhando aos pés dele, ele falou: levanta aí que eu também sou homem como você. E Cornélio falou para mim, eu ouvi as palavras, mas não tem ninguém falar para mim. E Pedro, então, vou levar para as outras pessoas com ele, começou a explanar sobre Jesus Cristo, sobre a crucificação, sobre a ressurreição, sobre eles terem estado com Jesus ressurreto, depois que eles ressuscitaram. E conforme ele foi falando, o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas que estavam ali. Então eles ficaram maravilhados, porque na cabeça deles, ainda, o Espírito Santo tinha sido derramado para o povo de Israel, só para a nação de Deus, até aquele momento. Mas ali ele falou: se os gentios, que são as organizações, chamadas gentios, se os gentios receberem tal como nós, o Espírito Santo, quem sou eu para ter algum tipo de
receio, de privilégio. Então, essa faculdade do Espírito, a comunhão, é onde nós desenvolvemos uma habilidade da alma, e nós ouvimos a voz de Deus, sabemos que é Deus, e Deus pode conosco contar para tudo que Ele precisar. Para tudo que Ele precisar. Como eu disse, nesse lugar, representa o Santo dos Santos, é o lugar dos sacerdotes fazer o serviço. Isso das práticas espirituais a gente tanto fala, já acabei de falar. São línguas, confissão da palavra, adoração, louvor, meditação da palavra. São serviços. É o serviço de quem? É o serviço do sacerdote. Então, nesse lugar de comunhão, é essa intimidade com Deus. A partir daí, nós vamos entrando em um outro lugar. E é aquele lugar onde só o sumo sacerdote entrava, talvez por ano, a presença de Deus. Lembra quando Jesus foi crucificado? A palavra de Deus diz que o véu da terra, esse véu, separar esses lugares. Santo dos Santos, e Santíssimo lugar. Então diz a palavra de Deus que Deus rasgou de alto a baixo. Significando que não havia mais separação. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você. Diz a palavra de Deus que nós fomos justificados por Ele. Nunca olhe para você e diga assim: mas eu não sou capaz, eu nem mereço, ou eu nem presto. E diante de Deus, sim, você é capaz. Você pode se contestar a isso, sim, porque você está justificado em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Obviamente, conforme nós vamos orando em línguas, hora após hora, dia após dia, a nossa vida vai sendo transformada por Deus. Então, aquilo que era gosto para nós, porque a nossa alma gostava, como nós falamos na semana passada, a nossa alma vai sendo descolada da carne. Vai descolando, e ela gruda no Espírito. E aí ela passa a expressar o Espírito. Aquelas velhas obras, elas vão cada vez menos acontecendo. Se você sempre estiver nessas práticas espirituais, passando para a outra faculdade do Espírito, nós chegamos na consciência, da intuição, é o âmago. É dentro do tempo, mas é como se fosse o lugar mais externo. Santo dos Santos, na época dentro, onde só os sacerdotes faziam o serviço. E agora a consciência, a outra habilidade
e a outra capacidade ou poder do nosso espírito. Então, esse lugar é como o Santo dos Santos, é a presença direta de Deus. Nesse lugar há descanso. Vamos ver lá em Apocalipse. Vinte e 22. Nós vamos ver o que eu disse agora há pouco. Diz assim: que lugar santo não vi nenhum dela. Porque o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, é um lugar santo dela, a saber, o Cordeiro. Nesse lugar, que é a consciência do Espírito, é aquilo que te dá noção de quem você realmente é em Deus. É nesse lugar que você vai atingir orando em línguas, Nós não conseguimos ir para esse lugar naturalmente. Orando em línguas, você vai se deparar com essas fases do Espírito. Elas vão ser liberadas em você. A palavra de Deus, 1 Pedro, nós estávamos no capítulo 2, versículo 9, ela nos dá uma noção de quem nós somos no Senhor. Vós, porém, sois lá a linhagem eleita. Não se subestime. Humildade demais é soberba. Amém? Vós, porém, sois a linhagem eleita, o sacerdócio real. Olha você podendo estar no Santo dos Santos, podendo estar no Santíssimo Lugar. Por quê? Porque você é o sacerdote real de Deus. Nação santa, povo para a exclusiva propriedade dele, para que os louvores anunciem daquele que para fora da terra nos havendo chamado para dentro da sua maravilhosa luz. Então você tem acesso ao Santo dos Santos e à presença poderosa de Deus. Está tudo dentro do nosso espírito. São habilidades que todos nós temos. Há uma necessidade de desenvolvê-la. Só tem um dom que faz isso, que é o dom da oração em línguas. Só esse dom edifica o seu espírito sobre a vossa fé. Porque você precisa de fé para orar em línguas. Você precisa de fé para você ser edificado, para você entrar nesses lugares. Entender que eles existem, crer que eles existem. Crer que Deus falou com você, agir pela fé, às vezes é uma coisa como nós já mostramos, vai ser diferente. Às vezes você vai pregar algo que você nunca viu ninguém falando, que Deus falou para você, que você falasse. Todas essas coisas podem acontecer. Na consciência, o medo desaparece. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lançou fora todo medo. A Bíblia fala que o medo é o espírito, não vem de Deus. Diz assim: Deus
não nos deu espírito de medo, e sim Deus aqui. Se Deus não deu espírito de medo, ele não veio da parte de Deus, ele veio das profundezas do inferno. Nesse lugar, não há medo. Nesse lugar, aquela situação que causava medo, ela fica lá dos seus pés. Ainda que ela sofre. Mas você, como prudente que você é, você vai estar ligado com Deus, ouvindo a voz de Deus. Vai ter a palavra de Deus sobre naquela situação. E o medo não existe ainda. Nesse lugar, dessa faculdade do Espírito, da consciência, há descanso. Esse é o lugar onde o nosso espírito descansa nas situações. Esse é o lugar onde nós temos uma humildade diante de uma incredulidade, levantar as mãos, dar uma carta ligada e dizer: louvado seja Deus, me sarou da cruz do Calvário. Já aconteceu comigo, agora ver o Senhor, literalmente, minha esposa me perguntou: nossa, mas você está verde? Nesse lugar, entre pragas, o riso, sangue, bebidas novas, foi uma gargalhada, como uma espelho, as suas feridas que sararam. A dor foi subindo, e ele veio um pouco, e dormiu que levantava a causa da dor que eu vi. Depois eu levantei de novo, fui no banheiro, fiz xixi e saí correndo. Peguei uma sacolinha, um galão, o moço que estava na minha casa, naquele evangelho, eu preciso mostrar para ele. Peguei, e vai mostrar para ele, eu peguei para ele. Ele era evangelho, religioso. Eu creio nessas coisas. Está escrito na Bíblia a verdade. Mas a prática delas é outra história. A prática delas você só vai atingir se você estiver orando em línguas, edificando o Espírito e ouvindo a voz de Deus. Não se engane. O Espírito Santo, naquele instante, poderia ter chegado para mim e falado assim: filho, corre como uma mulher. Ele deveria ser, ele falasse isso para mim. E dependendo da situação que a pessoa está, ela não consegue atingir aquele ponto onde o milagre acontece. Mas mesmo que ele tivesse falado isso para mim, por causa da minha conduta, não anularia a palavra de Deus. E a mesma, a palavra de Deus não muda. Vou falar para você, está escuro lá fora. Você pode perguntar, você pode falar assim: não, está escuro lá fora, coisa nenhuma. Não interessa o que você acha, você não acha. Está escuro lá fora, está escuro. A nossa ideia, a nossa mente, as nossas atitudes, as nossas experiências, elas não anulam a palavra de Deus. Nunca pode mudar. Deus não muda. Então, de forma que aquilo que está escrito é realmente aquilo que vale.
Abra a Bíblia, vamos reforçar aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Às vezes uma situação sobrevém, o diabo é mestre em colocar situações diante da gente, todo e qualquer área da nossa vida. E você orar bastante em línguas, então você vai meio que saindo do radar do diabo. Seu terreno vai ficando mais plano, mais gostoso de você trilhar a vida com o Senhor. Mas circunstâncias vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esse descanso, ele nunca pode sair do nosso espírito. Esse descanso que encontrava Jesus no barquinho, na tempestade, esse descanso que encontrava Jesus olhando para 15 pessoas, mandando os discípulos dar mão para eles comerem. Esse descanso, falava de Jesus, ele precisava pagar o bolso, Pedro vai lá, ele pega ele, esse lugar. Esse lugar onde Deus opera por você. Na consciência. Hebreus 5, 14, diz assim: mas o sonho do mantimento é para os completos em desenvolvimento, os quais, em razão do seu habitual uso, estão tendo sentidos, tendo sido exercitados para discernimento tanto do bem como do mal. Nesse lugar, dessa habilidade ou dessa faculdade do espírito, da consciência, você tem discernimento do bem e do mal. Não mais se alimentando pela árvore do bem e do mal. Agora, nós já chegamos na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, o que está plantado lá? A árvore da vida. É o próprio Jesus. Nós nos alimentamos dessa árvore. E essa árvore faz que nós tenhamos discernimento do bem e do mal, agora do dentro e do fora. Não precisa mais você se alimentar dessa árvore, se eu fizer aquilo, vai me acontecer isso de bom. Se eu fizer aquilo de ruim, vai acontecer aquilo de ruim. Eu não vou fazer isso porque eu não devo fazer isso, porque é contra a minha igreja. Não é mais assim que nós vivemos. Esse discernimento do bem e do mal, ele brota dentro de nós. Como eu disse, oração em línguas, processo de jejum, oração, você vai descolando a sua alma da carne, ou desmamando ela de você, como nós lemos na semana passada no Salmo 131. Conforme você vai fazendo esse processo, você vai discernindo dentro de você aquilo que convém, aquilo que não convém. Você vai se estranhar porque coisas que eram muito prazerosas, você não resistia, quer seja o que for,
Agora você alcançou um lugar onde elas não estão mais tão atraentes a segurança. Daqui a pouco você está nesse lugar e essas coisas podem chegar em você e resbalar em você e não tem mais diferença. Faz mais diferença para você. Tudo isso aí está na consciência. Agora, o principal dessa faculdade do Espírito é essa habilidade de fazer uma imagem das coisas. A imagem, ela é o espaço mais curto que você tem de ir a um lugar. Se eu pedir para você agora fechar os olhos, quando pedir uma hora, e você se enxergar dentro de Deus e Deus dentro de vocês. Agora nós temos o Ato, Santo dos Santos, Santíssimo Lugar. Missão, estamos do lado de fora, dentro do lado de fora. Santo dos Santos, nós estamos em comunhão com o Senhor, já consigo escrever bem a voz dele. E o Santíssimo Lugar. Se eu falasse para vocês, não é para fechar, se eu falasse para vocês, vamos fechar os olhos e vamos ir à praia. Agora, quantos segundos nós levaríamos para estar em praia? Alguém aqui não tem? Eu estou aqui, eu confesso aos irmãos, eu estou recebendo do Espírito essas coisas. E ele autorizou a falar, eu recebi, e eu estou falando. Mas ele me falou uma coisa, e pegou. Abra a sua Bíblia, Mateus 5, 28. Quando alguém assim dizer a ele, assim, Senhor, eu estou aqui ainda. Mateus 5, 28. Jesus disse assim, eu, na minha Bíblia aqui, na literal, tem 2 asteriscos entre o eu. Isso quer dizer, na Bíblia, como se Jesus estivesse dizendo assim, eu mesmo. Em clarificação a isso, vos digo que todo e qualquer homem que está tentando uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela no coração dele. A imagem que você faz te aprova ou te reprova pelo Deus, pelo Espírito Santo de Cristo. Só que nós não temos muita informação sobre essas coisas. A imagem que é feita da nossa consciência, essa habilidade do Espírito, do nosso Espírito, ela muda o rumo da nossa existência, ela muda as coisas. Nós lemos aqui, acho que umas 2, 3 semanas atrás, que o provérbio está escrito, assim como imagina o homem, assim é. A Bíblia tem muito a falar sobre isso. Nós estamos engatinhando ainda. Mas nós temos que desenvolver essa habilidade de procurar nos aquietar, procurar nos descanso e levar o nosso pensamento a Deus e imaginar aquela situação. Como nós queríamos que ela estivesse e glorificar a Deus e adorar a Deus
dizer: Senhor, está aqui. Jesus falou: o pecado é adultério. Pode ser o mais raso nível, o homem não sabe uma mulher, ou o nível mais profundo, de repente pensar que uma outra coisa que seja o espírito dele pode fazer um benefício. Jesus disse assim: conforme a pessoa imagina, é isso que ele falou aqui. O que a pessoa imaginou foi feito. Diante de Deus, essa pessoa está com problema. Ela pensou dentro dela. E para Jesus aquilo efetivamente aconteceu. Por isso que você imagina, entra no Senhor. Você é o templo de Deus, você está no Santo dos Santos, você então usa essa faculdade do seu Espírito para criar o seu mundo. Agora, criou ele, não destrua ele. Não adianta nada nesse caso. O quarto deve ser o quarto corpo. Você criar o seu mundo. Sair da porta, falar para a pessoa: olha, e ele tenta difícil pagar as contas. Destruir que você pegou, porque tem que acompanhar aquilo que você pegou diante de Deus